ele, a gente pensa que só estuda ele em matemática, mas não. Hoje nós vamos estudar ele aqui em português, que é sobre os numerais, né? Hoje nós vamos falar sobre os numerais, tá? Então, os numerais, aqui no livro o enunciado trouxe numerais cardinais e numerais ordinais, mas tem muitos outros tipos de numerais, né? No caso aqui nós vamos trabalhar os ordinais e os cardinais, tá? Aí nós temos lá multiplicativo, fracionário, nós temos vários outros, mas nós vamos estudar depois, mais para o final do ano ali, tá? Quando vocês estiverem já dominando mais e tiverem visto mais um pouquinho desses conteúdos lá em matemática. Então, para eu explicar isso aqui para vocês, eu vou explicar, vocês vão fazer as atividades depois. Então, para eu explicar, eu quero que vocês vão lá na página 32. Todo mundo lá na página 32, lá no quadro roxo. Página 32, lá no quadro roxo. Acharam? Dá um joia. Sim? Tá, então já peguem aí um lápis de cor, um lápis de escrever, um lápis aí que você queira para você sublinhar. Pegou? Então, bora lá. Lá no começo do quadrinho fala assim, ó. Os números podem ser usados para contar, medir, ordenar ou quantificar elementos. Pode sublinhar essa primeira frase. Sublinhem aí. Os numerais podem ser usados para contar, medir, ordenar e quantificar elementos. Então, como assim? Então, para que eu posso usar os numerais? Para contar, ver a quantidade de lápis que eu tenho, a quantidade de copos que eu tenho, a quantidade de roupas que eu tenho, a quantidade de calças que eu tenho, a quantidade de sapato que eu tenho, a quantidade de dinheiro que eu tenho. Então, isso é contar. Medir, quando eu vou medir o tamanho, o espaço, a altura, largura, comprimento, eu uso os numerais. Para ordenar, saber quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro e assim por diante. Ou quantificar elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Então, para isso, eu uso os numerais. Além disso, eles podem ser usados como códigos em algumas situações, como o caso do CEPs e números telefônicos. Os números são representados por meio de numerais, que podem ser palavras ou algarismos. Então, sublinhem aí também essa parte. Os números são representados por meio de numerais. Os números são representados por meio de numerais. Podem sublinhar aí também essa frase. Até algarismos, tá? Até algarismos vocês vão estar aí sublinhando. Continuando. Podemos representar numerais por meio de palavras ou algarismos. Aqui no caso, gente, como que eu posso representar por meio de palavras ou algarismos? Por exemplo, aqui, eu tenho aqui o número 5. Aqui eu estou representando de uma forma e aqui eu estou representando de outra. Aqui eu estou representando por meio de numerais. Aqui é um numeral, eu estou representando por meio de algarismos. É um numeral, né? Então, aqui eu estou representando por meio de algarismos. E aqui eu estou representando por meio de quê? Palavras, né?
Então, aqui, ó, algarismos e palavras, assim como falou aí no seu livro, que é o famoso por extenso. Então, toda vez que eu tenho um numeral, igual eu tenho aqui um numeral, eu estou representando esse numeral em algarismos. E quando eu falo para você, escreva um número por extenso, eu estou representando este algarismo em palavras, né? Ou seja, por meio da escrita. Certinho? Então, algarismo é quando eu tenho os números. E em palavras é quando eu transformo esse número, eu escrevo esse número por extenso, tá bom? Agora vamos lá para o próximo parágrafo. Quando um numeral... Acharam? Acharam? Sim? Sim ou não? Sim, tá. Quando um numeral indica a quantidade de algo, ele é chamado de cardinal. Pode sublinhar isso aí. Então, quando ele indica quantidade, ele é chamado de cardinal. Igual aí o livro trouxe os exemplos. 1, 22, 50, 1000, 134, 90, 98, 83, 110, 120, 1300. Quando ele representa quantidade, ele é chamado de cardinal. Sublinhem isso aí. Sublinharam? Agora o próximo parágrafo. Quando um numeral indica a posição ou ordem de algo dentro de uma determinada série, ele é chamado de ordinal. Sublinha isso aí. Então, cardinal representa quantidade e ordinal representa ordem, tá? Então, cardinal, quantidade, ordinal, ordem, tá bom? Então, sublinha isso aí. Quando o numeral indica a posição ou ordem de algo dentro de uma determinada série, ele é chamado de ordinal. Então, de novo, quando ele representa... Amanda, quando um número representa quantidade, eu chamo esse número de quê? Cardinal. Cardinal, muito bem. Júlia, quando o número representa ordem, eu chamo ele ordinal. De... Muito bem. Então, representou de cardinal, tá bom? Então, esse aqui é o nosso conteúdo de português de hoje. Hoje nós vamos trabalhar os numerais. Agora, de acordo com isso aqui, vocês vão responder as atividades. Então, a atividade aí, tá? Então, primeiro você vai ler o textinho e depois de ler o texto, você vai responder a letra A, B e C. Relato, tá? De um experimento. Então, você vai ler, depois que você ler, você vai responder. Ou seja, você não vai ter o trabalho de ler. Então, eu vou explicar o que você vai fazer e você vai ler, tá? Lembra? Número 3, leia as frases a seguir. Nós temos aí duas frases. Tem as frases, vocês vão responder a letra A e B. Aí depois eu tenho aí a explicação que eu acabei de fazer com vocês e sublinhar os pontos principais. Nós temos uma tabela. Essa tabela, eu tenho aí o nome de algo. Depois, de acordo com essa tabela aqui, de acordo com a tabela da número 4, você vai responder letra A e B da número 4, página 33 e 34, tá bom? Com o textinho que está escrito e página 36, ok? Então, até números ordinais, tá bom? Esse aqui eu já estou passando para ver, mas não tinha essas páginas, então eu já estou deixando tudo explicadinho. Não, mas tinha, né? 30 a 36, tá certo? Todo mundo em as mesmas, não é? 30 a 36? Dá um joinha pra mim se for. É, né? Tá, então tá bom, certo? Então, página 30, tá bom? Vou abrir aqui, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta sobre o conteúdo, pode perguntar agora. Mas as respostas são coisas simples, só porque vocês vão ter que ler, tá? Então, nada de... As perguntas são super claras, é só você ler, tá? Tem que fazer a leitura. Igual, por exemplo, a leitura dos quadrados amarelos, você não vai saber responder. Você não vai saber responder. Então, tudo tem que ter a leitura, tá bom? Alguma pergunta? Levanta a mão, quem tiver. Isadora. Hoje a senhora vai tomar a tabuada? Ainda não sei, tá? Vai depender do próximo conteúdo. Eu vou deixar uma tarefa de matemática, tá bom? Porque depois da aula de história eu vou deixar uma tarefa
Não? Então, podem responder a tarefinha. Eu vou mandar a correção para você copiar da correção. É só para conferir se você respondeu certo, ok? Então, espero vocês daqui a pouquinho com história, tá?